Todo compositor brasileiro é um complexado. Todo compositor brasileiro é um complexado. Por que então esta mania danada, esta preocupação de falar tão sério, de parecer tão sério, de ser tão sério, de sorrir tão sério, de chorar tão sério e de brincar tão sério, de amar tão sério? Ah, meu Deus do céu, vá ser sério assim no inferno. Ah, meu Deus do céu, vá ser sério assim no inferno. Todo compositor brasileiro é um contra. Grava esse negócio pra eu não esquecer, senão eu vou esquecer. Ah, meu Deus do céu, vá ser sério assim no inferno. Todo compositor brasileiro é um complexado. Todo compositor brasileiro é um complexado. Todo compositor brasileiro é um complexado. Por que então esta metáfora coringa chamada válida que não lhe sai da boca, como se algum pesadelo estivesse ameaçando os nossos compassos com cadeiras de roda, 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 roda? E lá vem ele sério, parecendo sério, de ser tão sério, de sorrir tão sério, de chorar tão sério, de brincar tão sério, de amar tão sério, de amar tão sério. Ah, meu Deus do céu, vá ser sério assim no inferno. Ah, meu Deus do céu, vá ser sério assim no inferno. Todo compositor brasileiro é um complexado. Todo compositor brasileiro é um complexado. Todo compositor brasileiro é um complexado. E por que então esta vontade de parecer herói ou professor universitário? Aquela tal classe que ou passa a aprender com os alunos, quer dizer com a rua, ou não vai sobreviver. Porque a cobra já começou a comer a si mesma pela cauda, sendo ao mesmo tempo a fome e a comida. E lá vem ele sério, de parecer tão sério, de ser tão sério, de sorrir tão sério. Se eu pudesse, de brincar tão sério, de amar tão sério. Ah, meu Deus do céu, vá ser sério assim no inferno. Todo compositor brasileiro é um complexado. Todo compositor brasileiro é um complexado. Todo compositor brasileiro é um complexado. Por que então esta metáfora coringa chamada válida que não lhe sai da boca, como se algum pesadelo estivesse ameaçando os nossos compassos com cadeiras de roda, roda? Lá vem ele sério, parecendo sério, de ser tão sério, de sorrir tão sério, de brincar tão sério, de ser tão sério, de amar tão sério, de sorrir tão sério. Deixa eu aprender a entrar em sério. Roda, roda, lá vem. Quem Te Pariu, na verdade, é um espetáculo que nasceu a partir de um texto meu, né, que chama A Banana do Brasil, que foi escrito há 6 anos atrás. E aí, depois que eu entrei na escola de dança,
eu senti a necessidade de usar esse texto, né, trazer esse texto para a cena através de dança. E aí eu convidei alguns amigos, né, para a gente pesquisar juntos, né, para a gente experimentar. E aí começou a surgir bastante coisas a partir do texto. E aí, depois de 8 meses, a gente concebeu a obra e trouxe as inquietações mesmo da representatividade brasileira, da cultura brasileira, como é esse corpo, né, das demais regiões do Brasil. O Brasil é muito diverso. E eu costumo dizer assim, que essas inquietações que a gente traz para a cena é muito nossa. O laboratório, na verdade, do trabalho é muito nosso, é o nosso dia a dia, são as nossas leituras, o que acontece geralmente. Então, a gente traz de uma maneira, através da linguagem de dança contemporânea, traz esse corpo, né, que não é um personagem. Na verdade, a gente traz esse corpo, né, um volume, a partir dessas inquietações e experimentações. Então, o Quente Pariu traz a partir desse questionamento, né? Quem somos nós? Que Brasil é esse? Que corpo é esse? E a gente fala, às vezes, de um corpo híbrido, mas o que é o corpo híbrido? Que corpo é esse? Que movimento é esse? Por que o Brasil é tão grande, tem uma diversidade imensa, né? Então, a gente começa a trazer essas coisas, alguns pontos para a cena, né? O que é que influencia na nossa identidade cultural, no jeito da gente falar, no jeito da gente portar, do caminhar. E como é isso, né? A gente traz esses questionamentos e satiriza um pouco as questões sociais, né? O jeito político de ser, o jeito dos estudantes, como é a educação brasileira, e a gente começa a trazer pincelado alguns elementos para compor a cena, né? E aí a gente questiona, quem te pariu? Né, que é baseado no texto A Banana do Brasil, e a gente usa mesmo super over, a gente usa o verde, usa o amarelo, a gente usa o liquidificador, que é a imagem base do texto, né, que é a palavra que foi definida para esse espetáculo, e a gente traz tudo isso através dessas movimentações que partem de todas essas inquietações. Então, o trabalho parte mesmo dessa energia que a gente tem, né, a partir dessas inquietações do cotidiano, e que é isso, né? Esse corpo que move, esse corpo que questiona, esse corpo que está a fim de fazer, esse corpo que é nosso, ou seja, é a gente, não é um outro, é a gente, e é bem identidade mesmo. Então, a gente vai trabalhando em cima de toda essa energia que compõe a obra.